Aham. Iniciando a Iniciou. gravação. Iniciando a gravação. Olá, olá, você que nos assiste, né? Já que essa é a prévia não vai para o Spotify, ela é exclusiva de você, caro espectador do YouTube, caro inscrito, e se você não é inscrito, chegou aqui, não seja um intruso, não seja um estrangeiro, se Penetra. inscreva e um penetra, né? Venha fazer parte aí deste canal maravilhoso do Toco e Teco toda semana religiosamente. Vídeo novo aqui, né? Normalmente vídeo novo é os nossos episódios, né? Então, e os nossos sites, nosso site, na verdade, uma penca de texto. Acho que o WordPress até bugou, tanto de texto que ele recebeu já essa semana no mesmo dia, né? Travou, ele realmente travou. Mas, de modo geral, é isso. Alguma coisa a acrescentar, meus amigos? Querem dar alguma notícia? Bonita tua Não. camiseta, Jonathan, bem legal, cara. É, né? Tá ajeitando aqui. É, vou mostrar aqui, eu também. Aqui não Fica dá meio pra ver. reluzente, na verdade, né? Porque é um azul. Não sei se seria um azul bebê, não sei qual que é Azul a bebê. tonalidade. Suspeito que seja. O Juan ele tá com um azul mais escuro hoje, né? Mais É, Eu funeral, assim. tô com uma tá mais florida. isso, Mais assim, aquelas florida. camisas de praia, ou então de É. passeio fim de semana. Mas tá frio aqui em Santa Maria, tá bem frio. Eu É tô sério? com calor porque eu tô com a janela fechada, aí abafa muito o quarto. Porque o quarto é quente em si, tem carpete e tal. Mas se eu abro a janela fica mó frio. Eu tava. Carpete. Agora há pouco eu tava vendo o jogo do falecido, aí tava tapado, cara. Tava tapado. Tava Tapado. tapado. Para Cobertor de tudo, quem vendo o jogo. não é do Rio Grande do Sul e não entendeu o que é tapado, é isso aí mesmo. Você está coberta, porque está com frio. É, exatamente. Às vezes tapado em outros Isso. lugares é um pouco mais pejorativo, né? Mas. Vocês não sabem que é tapado? Aí fora? Não, quando a gente fala assim, tapado de coberta, a gente sabe que é tipo tapado de coberta. Mas quando é só tapado, aí tapado normalmente é um Só cara mais tapado. assim, não necessariamente um cara, né? Pode ser tapado também. Um Aham. cara mais safado, assim, você entende? Assim, mais Mas cafajeste. Ah, sim, Mais sim. cafajeste. Sim, sim, entendi. Eu acho que é isso, talvez. Ó, só queria uma consideração, É. porque pro pessoal que tá acompanhando a gente no YouTube, a gente não tem edição no YouTube. Então, o meu áudio provavelmente tá ruim, a internet tá oscilando bastante. Então, talvez algumas falas minhas fiquem um pouco difíceis de entender. Os guris podem me avisar quando estiver cortando, eu posso tentar repetir. Mas então, assim, no podcast, se é uma gravação ficar ruim, no podcast vai dar bom, porque daí a gente usa uma gravação separada, que daí não depende da internet. Então, assim, se ficar muito ruim de me ouvir, vai lá pro podcast no áudio, vai no basicão e é isso. Mas curte É. também o vídeo, tá? Dá essa moral pra gente. O Juan, ele tá sincero hoje, né? Ele tá poucas ideias, sem muita gracinha. E é legal, né? Esse negócio mais centrado, né? Essa questão mais séria, assim. Eu gosto também. A gente sem tem que dar uma risadinha. variada, sem risadinha, filho. Que Hum, absurdo. Podemos começar? Todo podemos. mundo pronto aí? À Então ponham vontade. para gravar nos seus dispositivos celulares independentes, né? Muito bem. Então vamos lá. Em 3, 2. Eu sempre lembro do iCarly, tá? Quem assistiu iCarly aí, essa contagem regressiva, fechou aqui o meu momento nostalgia Nickelodeon. Vamos lá, em 3, 2, 1. Olá, olá, você que nos ouve. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 84. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Juan Grings. E aí, Juan, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanha a gente, nos ouve, né, principalmente, também nos assiste, né, pessoal do YouTube, um salve novamente. Vou bem, vou. Hoje eu tô um pouco de dor de cabeça, fora todos os estresses que outros esportes me proporcionam, mas vou bem, sim. E vamos aí, tem muita coisa do draft para falar ainda. E eu já queria fazer um convite também. Não, deixa pra depois. Então Segue a tá, vida, então segue a faz vida, segue a isso. vida. Segue a E vida. é isso, né? São as dores de crescimento. A gente respeita, né, Jonathan, o tempo do Juan, esse amadurecimento de saber que normalmente é o futebol americano que dá alegria, não o futebol soccer mesmo, né? Assim, raramente, é um pouco mais sofrimento, né? Não é regra, mas nos últimos anos eu pude experimentar que o futebol americano dá um pouco mais de alegria. E aí, Jonathan, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Tudo bem, Jonas. Espero que todo mundo que nos acompanha, ou em podcast ou por vídeo, também esteja bem. Vou concordar contigo para ficar bonito, negócio assim, realmente, mas Não é regra. por exemplo, não tem dado muitas alegrias para mim nos últimos anos, É. sabe? Assim, nos últimos 3, 4 anos para cá, assim, tem sido bem difíceis, mas é isso o que eu sempre falo, né? Que o torcedor de verdade é forjado, construído nos momentos ruins. Quando o time vai lá e tem campanhas de 4, 5 vitórias apenas, fica naquele limbo, e não quando o time está nos playoffs está ganhando. Isso Muito. aí sim que constrói um torcedor. Então é isso aí, cara. Seja no futebol ou no futebol americano, a gente tá tomando pancada e crescendo com isso, porque uma hora há de vencer. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E aproveitando, né, esse clima de, pô, vamos vencer, né, independente das situações, diga, Jota Mumba, qual é que é a ideia do Toco e Teco? Passa a visão. A ideia do Tokiteco como vocês já podem imaginar, toda semana a gente muda, mas nesta semana, então, os principais destaques do basquete, do futebol americano, da terra do Pica-Pau, este desenho animado que acho que todo mundo assistiu, né? Ah, com Eu certeza. imagino que as pessoas que acompanham os podcasts devem ter assistido. Eu acho que crianças de 4, 5 anos talvez não tenham tido essa Ah, acho que experiência, não. porque hoje em dia é tudo assim, um desenho Nutella que não Na leva a Peppa nada. Pig. Mas Perfeito, agora, não lembro nada. quem tem infância, assistiu o Pica-Pau, vou pegar aqui de qual que é o ano exatamente. Mas é um negócio Muito lá tempo. das antigas, né? A Já Cara, primeira tinha deve aquele ter versão. quase pica-pau 100 feio anos pra já. caramba, que ele tinha até dente, cara. Um pica-pau meio verde, eu tinha pavor daquele Biruta, pica-pau, né? mano. Tá Pica-pau absurdo. biruta. Né, exato. Ele tinha umas pernas meio peludas, ou muito pena na perna. Mano, era bizarro, cara. Eu normalmente eu mudava de canal porque certo, de que eu tinha um Eu medinho. não gostava, eu não gostava também. Eu gosto do último ali, que eu acho que é da década de 50, 60, mais recente. Mas, ó, o Pica-Pau a gente tá falando de quase 100 anos já, né? A gente tá em 2021. A Se eu não me origem engano, é ali nos da anos década de 40. 20. Aqui Ah, tá dizendo que é ok. na década Achei que de fosse até 40, mais. ali na época da Guerra Mundial. Mas mesmo assim, já é uma longa história, né? São 80 anos de Pica-Pau, várias versões, e realmente concordo. Aquela versão original, né, um dos primeiros, o famoso Pica-Pau Biruta, é até um pouco assustador às vezes, porque ele não seguia os bons costumes, a lei muitas vezes, ensinando coisas erradas, mas depois foi corrigido, ele se tornou um Pica-Pau bonzinho. Que Era o meu absurdo. desenho favorito, sim. Na verdade ainda é, porque eu não passei a assistir outros mais, mas era o que eu mais gostava de assistir fácil, assim. Realmente, não, que não tinha muito erro, né? Acho que era bem isso. Eu assistia ali, pá, sempre tinha Uhum. coisa legal. Né? Desenho mesmo. Agora eu não consigo me recordar de nenhum outro que tenha sido tão impactante. Talvez os Looney Tunes, mas acho que não chega tanto que nem o Pica-Pau. Muito bom, que momento. Acho que os Looney Tunes também não foram aqui, né? Depois dá pra te confirmar. Tá aí já o Vamos registro. colocar Não. na lista já. Perfeito. E os É, Looney Tunes aparecem no Space Jam também, né? Então tem mais isso aí, também mais esse um Space gancho. Jam foi, várias referências ainda futuras. Mas, Mandem referências, vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem, pode deixar nos comentários, mandar no direct, sempre é muito importante pra gente, para dando uma inovada aqui nas referências. E o Juan já tinha dito inicialmente que a gente vai continuar falando do draft, né? Estamos encerrando aí as nossas prévias, ainda falta a classe dos quarterbacks, não sei se me falta mais alguma, acho que só os quarterbacks, né? Que vai faltar. Mas Os enfim. OL. E Defensive os OL. tackles também. Isso, os OLs. Então, já que falta É. eles, não vamos falar de quem falta. Fala de qual a gente vai falar hoje, Rodrigues. Vamos para hoje. Muito, muito bem, a gente vai falar, né, hoje dos 5 melhores prospectos entre os wide receivers, né? Os 5 melhores a partir de critérios que a gente estipulou, não é exatamente uma regra, nem pretende ser. A gente vai falar também dos 3 principais tight ends, né? Que tem um nome muito forte e outros mais secundários. E também dos running backs. A gente vai falar dos 5 principais dessa classe. É isso aí. Então, o nosso episódio de hoje se propõe bem ousado, recheado de prospectos, né? Vamos falar aí de quase 15 nos Tyrants, claro. A gente vai também fazer uma menção honrosa aos outros, ao top 5 da mesma maneira. Mas vamos começar então com os receivers. De trás para frente, costumeiramente, como vocês podem perceber nos outros dois episódios que a gente já fez, a gente tem começado
do quinto melhor, ou sei lá, né, do quinto melhor até o primeiro, o unanimemente melhor, via de regra, o melhor da classe. Vamos lá com o número 5, o Kadarius Toney, né, recebedor lá da Universidade da Flórida, que fez um 2020 aí com 70 recepções para 984 jardas. Né, ele teve 10 touchdowns e ele tá ali, é um nome bem forte, teve na sua carreira em 2019 perdeu alguns jogos por conta de lesão, mas mesmo assim era um recebedor bem seguro lá na Universidade da Flórida. E o que mais a gente pode dizer a respeito dele? Não, o que mais chama a atenção dele é a questão da versatilidade, né? Dentro dos 4 anos que ele atuou lá na Flórida, ele alinhou como slot, como wideout, fez várias funções ali no corpo de recebedores. Também a gente dá para destacar a explosão dele, né? Um cara muito explosivo, muito rápido também, ele consegue ser bastante ágil quando tem espaço. Claro, tem algumas questões, principalmente físicas, questão de tamanho, também de massa muscular, mas em geral um prospecto interessante, uma curiosidade, curiosidade curiosa, a questão dele ser um apaixonado declarado por rap. Inclusive, o nome artístico dele é Young Joker. É isso, né? Young Joker. O que também, aí sem querer não fazer nenhuma relação, mas o que mostra também a personalidade forte dele, né? De ser ligado a esses assuntos mais de periferia, de comunidade, também leva ele a também ter uma personalidade forte a ponto de ter uma vida até polêmica, né? Ele tem algumas questões de extracampo, por exemplo, relação de briga no campus, também até questões de polícia. Então ele tem essas questões fora do campo, mas também um cara que tem essa personalidade forte por ser identificado justamente com a comunidade do rap, digamos assim. Bem notado isso, né? O extracampo dele, às vezes, chegou até a incomodar, a entrar dentro das 4 linhas e prejudicá-lo, mas falando sobre as capacidades, as qualidades dele, a principal é realmente a explosividade. Ele é um cara que tem velocidade, tem certa força também, muita explosão, e talvez seja o melhor wide receiver da classe, ganhando jardas após a recepção. Quando ele consegue fazer a recepção e o marcador não está aí no mano a mano, no cangote dele, ele consegue ganhar muitas jardas, porque é isso aí, o cara explosivo que não é derrubado facilmente quando ele consegue se distanciar em campo aberto. E além disso também, ele tem um bom equilíbrio do corpo, como foi colocado. Ele faz recepções boas até de longe do seu corpo, né? Ele tem um raio de captura, que se chama, quando ele consegue fazer recepções que vão longe do tronco, também muito bem. Não vai bem em bolas contestadas, que são em tese, recepções difíceis, quando a bola não vai no peito dele, quando a bola vai um pouco mais forte, ou então tem um marcador em cima dele. Então, ele tem algumas dificuldades, são poucas recepções difíceis na carreira, mas como um todo, velocidade, explosão, tem bons números estatísticos no college, porém, então tem essa questão de ter se lesionado 2 vezes, uma lesão no ombro e a outra acho que foi na canela, e também alguns problemas extra-campo acabam derrubando um pouco o Toney, que mesmo assim deve sair no final da primeira rodada ou então no início da segunda. É isso, então o Jonathan já falou muito bem esse finalzinho ali, a expectativa de onde que ele sai, porque, de uma forma ou de outra, essa classe de recebedores, eles são talentosos e também eles têm várias peculiaridades que eles podem encaixar em diversos times. A gente comentava até anteriormente que tem até bastante time nesse ano que está precisando de recebedor e nunca faz falta, né? Ter um recebedor seguro ali, um segundo recebedor bem seguro, ou até um terceiro, né? Sempre é bom ter mãos confiáveis. E claro que também vai ter alguns que a gente vai falar que pode até assumir como recebedor número 1. Mas por partes, o segundo aqui o segundo da nossa lista, o quarto, né, de como está fazendo de trás para frente, o Rashad Bateman, fala Bateman, né, mas deu uma confirmada, acho que pronuncia Bateman, da Universidade de Minnesota. Ele teve, né, um dos melhores anos do seu college foi lá em 2019. Isso porque, né, em 2020,
ele foi um pouquinho mais decepcionante, tal, ele fez um option out em novembro, eu não encontrei muito bem aqui o porquê desse option out, mas ali uma das qualidades que ele possui é um tamanho e a fisicalidade para já chegar fardando ali, como eu disse, como um recebedor, um segundo recebedor, né? Dependendo, se forçar ele um pouquinho, se o time tiver bastante necessidade, ele pode até ser um primeiro recebedor. Mas, de qualquer forma, a Universidade de Minnesota não é como se fosse tão tradicional assim, né? No sentido de ter vários prospectos no draft todo ano sendo draftado. Se espera que ele seja um dos primeiros há muito tempo a ser uma escolha de primeira rodada, podendo ser uma escolha de primeira rodada. Então o hype em cima dele, pelo menos ele para a universidade, é alto. Desde 2006, né? Minnesota não tem uma escolha de primeira Isso. rodada no draft. Então, seria até histórico, porque é uma universidade com pouca tradição mesmo, como você mencionou. E a questão do Bateman é justamente isso, né? O 2019 dele foi muito bom, foi impressionante, mas o 2020 ele começou muito, muito estranho, né? Com 5 jogos bem apagados em relação à expectativa que se tinha, e daí ele desistiu, né? Não sei se o Jonathan tem informação mais completa sobre a desistência, mas pode ser, talvez só especulando, que, assim, não vou me queimar mais, de repente arriscar perder uma posição interessante no draft, então tem esse ponto negativo de, não sei, o último ano dele ter sido tão apagado em relação ao que se esperava, pode ser que coloque muita franquia com o pé atrás. Apesar, claro, do excelente ano de 2019. E isso acontece também, né? Tem muitos jogadores que têm um 2019 muito bom, às vezes nem jogam em 2020 e acabam permanecendo no topo dos boards e dos mock drafts por aí. Então, não sei se vai ser um risco tão grande, mas o maior, porém, digamos assim, é esse, né? De ninguém saber se ele vai conseguir se recuperar de fato ou se é uma queda que vai se repetir. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não tem ninguém confirma a informação dele ter desistido no meio da temporada, né? Após 5 partidas, mas eu li a respeito e disseram justamente porque ele optou então por dar o opt-out na temporada após 5 partidas para se preparar melhor para o draft, muito por conta que essa temporada não iria elevar o nível dele, não ia fazer ele ganhar mais posições na board. Então é basicamente por isso, realmente para não cair, não perder, porque em relação a 2019 muita coisa mudou no sistema de Minnesota e em 2019 ele foi uma das melhores duplas de recebedores do college, uma das mais explosivas, junto com o Tyler Johnson, que foi o recebedor draftado no último draft, ficou um pouco redundante, mas foi selecionado pelos Buccaneers, não teve muito espaço lá nos Bucks, mas o Tyler Johnson e ele formaram uma baita dupla, o que favoreceu bastante ele, porque dividiu muito a marcação nos dois, né? E aí, em 2020, além de ele ter saído, também mudou algumas coisas lá no sistema de ataque dos Golden Gophers. Com isso, os números dele caíram um pouco. Não é que foi tão mal assim também, porque 470 jardas em 5 jogos são quase 100 jardas por jogo. Mas realmente ele caiu um pouco de produção e de qualidade em relação a 2019. Falando quanto às características dele, então, ele é um cara muito bom correndo rotas, ele é bem polido já, tem uma ampla árvore de rotas. É um cara com mãos firmes também para fazer a recepção. A gente falou sobre as recepções contestadas, que o Tony não era muito bom. Já o Bateman é ótimo nisso, ele consegue fazer boas recepções, não importa se são fáceis ou são difíceis. Mas essa última temporada foi um pouco estranha, talvez algumas equipes fiquem com o pé atrás quanto a isso, e também não é tão explosivo assim. Fisicamente, ele deixa um pouco a desejar em relação a marcadores maiores que ele vai enfrentar na NFL, pode ser um problema. Por isso, então, ele fica um pouco abaixo dos outros três, em alguns quesitos, muito por conta disso, mas é sim um grande recebedor. E imagino até que ele vai se tornar, logo de cara, já um wide receiver número 2 em alguma franquia, com necessidade. Não vejo ele sendo o cara principal, né? O recebedor de uma equipe na NFL, mas para ser o wide receiver número 2, eu acho que ele preenche muito bem os requisitos.
Eu tava até confirmando aqui, eu vi algumas informações. Não é como se tivesse muitos outros jogos, né? Ele fez esse option out em novembro e tinha, se não me engano, Minnesota tinha mais 2 jogos Isso. agendados, mas que também estava sendo cancelado por conta do Covid. Então muita coisa mudou e para ele talvez realmente não compensava. Só uma última curiosidade, né? Vale mencionar Minnesota também, um dos lugares que mais foram impactantes no ano passado por conta lá do George Floyd, enfim. Ele mudou a camisa dele, a jersey dele, o número da jersey dele, do 13, que ele usava, para o 0, né? A justificativa, porque zero tolerâncias, né? Sem tempo para o racismo. E era bem isso, tava o número 0, e no nome, onde deveria estar o nome dele, tava ali End Racism, né? Acabe o racismo, fim do racismo. Então também é bem interessante aí essa mudança que ele teve no número da jersey. Só para finalizar, então, ele tem a expectativa para que ele. Eita, pega. A expectativa para que ele saia, então, no final da primeira rodada. Agora, passando para o próximo recebedor aqui, o Devonta Smith de Alabama. Aí sim, é um cara que teve muito destaque na última temporada, principalmente por causa do Heisman, né? Ele teve ali playoffs também absurdos, foi o vencedor, né? A Alabama foi o campeão do college na temporada passada, do campeonato nacional, e, consequentemente, ele fez uma partida de gala e foi laureado por toda a temporada com aí o troféu Heisman. Por quê, né? O que a gente pode falar então de 2020? 117 recepções, 1.856 jardas, né? Quase 2.000 jardas, é bastante coisa. Aí é número de gente grande, né? Realmente é número de recebedores de porte da NFL. Mas sabe, de vez em quando tem uns que já batem até. Não sei se na temporada passada teve alguém que bateu. Só me lembro do Derrick Henry, que é running back, né? Passando de 2.000 jardas. Mas enfim, não vem aqui ao caso. Então ele fez bastante jardas, 23 touchdowns em 13 jogos. Mais uma das características dele é que ele chega como um recebedor pronto, né? De alguma forma ou de outra, ele já é bem pronto e não à toa recebeu esse prêmio. O que mais dizer a respeito dele? É muito inteligente, né? Acho que também chama muita atenção a questão do QI, chamado QI futebolístico, né? Que é a inteligência, a leitura do jogo, que é muito importante também, né? Saber ler as defesas. E daí ele consegue, por ter também poucos drops, né? Ele tem boas mãos, consegue produzir muito após a recepção, que é um ponto interessante para ele também. E que tudo isso, né? Toda essa inteligência que ele tem, toda essa capacidade técnica mesmo, acaba compensando algumas deficiências físicas que ele tem, por exemplo. Eu vou deixar até pro Jonathan explicar melhor, mas uma das coisas que se coloca é da possibilidade de todo essa elevada produção tenha sido um resultado do sistema de Alabama, que é a grande universidade do college hoje, né? Muito forte. E realmente pode ser um risco de um jogador que produz muito, mas que talvez produza muito por isso, por estar num time tão bom e tão bem treinado. Porque as questões físicas dele são bem sérias. Tem um dado muito interessante de que... Deixa eu pegar aqui que eu perdi. Aqui, ó. No século XXI, né, neste século, apenas 2 recebedores com mais de 1,80 e menos de 80 quilos foram selecionados. O Snoop Minnis, na escolha de terceira rodada de 2011, e o Paul Richardson Jr. na segunda rodada de 2014, e nenhum deles foi tão bem assim. Então, os números são bons, muito bons, mas essas questões físicas, e esse dado é muito contundente nesse sentido, talvez seja um sinal bem negativo, e é por isso que ele não está tão alto, porque um cara com essas estatísticas e com essa produção coisa para estar ali nas primeiras escolhas da primeira rodada, e não é o caso, estão contando ele ali para metade da primeira rodada. O Devonta Smith é realmente um caso à parte que vai gerar muito, como posso dizer, muita incógnita na cabeça das pessoas, por não entender justamente, já causou isso, né? Muita gente se pergunta, tá, mas se ele teve uma baita temporada dessas, foi eleito MVP, o melhor jogador do college, por que ele não é nem sequer o melhor recebedor da classe? Uhum. Claro, essa dúvida normal realmente não, a princípio não faz muito sentido, mas tentando explicar já, além do que o Rua comentou, só uma pequena correção que eu acabei errando no roteiro. Na verdade, o Snoop Minnis ele foi selecionado em 2001 e não em 2011,
foi lá no início da década passada, ele, se não me engano, foi selecionado para os Chiefs, também jogou pelos Bucks, depois ele foi para a Liga Canadense, né, a CFL, mas não teve êxito em nenhuma delas, não teve muito grandes números, por isso essa dúvida, quanto à parte física dele, por ele ser um cara relativamente alto, ele tem quase 2 metros de altura, e é bem magro, então falta de massa muscular, de força, pode ser algo que vai incomodar na NFL, ainda mais tem gente que até que se preocupa com possíveis lesões, por ele não ser um cara muito forte assim, ele vai tomar muita porrada de cornerback, de defensor, e pode acabar se lesionando com uma facilidade maior do que outros jogadores. Mas agora, trazendo os números dele em si, são coisas assim, espetaculares. Ele talvez seja o melhor corredor de rotas da classe, um cara com muita facilidade, mais da metade. Esse número é assustador. Ele teve então 1.856 jardas na última temporada, sendo que 51% dessas jardas foram depois da recepção. Então é um cara muito difícil de separado, ele consegue ganhar muitas jardas, fez vários big plays nesse período no college. Foi decisivo em jogos importantes, como por exemplo na final contra o Ohio State, quando ele acabou com a partida marcando 3 touchdowns e tendo mais de 200 jardas. Grande parte disso só no primeiro tempo, e não à toa que ele foi eleito então o MVP, né, no caso ele recebeu o Heisman Trophy, porque ele foi muito dominante na posição. Ele teve números incríveis, mas não é só estatística, né? A gente sempre fala que os prospectos para a NFL não é só estatística, não é só números bonitos. Tem que ver como é que é a técnica e as qualidades físicas e atléticas do jogador. E aí o Devonta Smith fica um pouco abaixo dos outros dois recebedores que a gente vai falar mais para frente. Principalmente essa questão de ele ser um pouco magro, faltar um pouco de massa muscular para ele. Mas eu também não vejo que isso vai derrubar tanto assim. Claro que as franquias ficam com o pé atrás, porque realmente poucos casos, quase nenhum caso de êxito de jogadores com o estilo, com o protótipo físico dele na NFL, mas mesmo assim, só por isso deixar ele decair na board até a 15ª escolha. Eu ainda acho que ele vai sair pela metade, da metade para cima da primeira rodada, mas mesmo assim, a questão física acaba derrubando ele um pouco, apesar de ele ser um cara completo no geral, né? É só isso aí mesmo que acaba deixando ele um pouco aquém, e de fato ele foi um pouco impulsionado esses números para o sistema de Alabama, dos mesmos criadores de QB de sistema, agora o wide receiver de sistema, mas não é qualquer um cara que se vai colocar lá e ele vai render esse tanto de jardas que ele teve. Então, realmente, o Devonta Smith é um cara intrigante e eu acho que pode ter muito sucesso na NFL, apesar da condição física dele. Isso é muito importante, né? Porque o Jonathan falou onde ele pode sair. Espera-se, né, que ele saia, né, uma escolha de primeira rodada mesmo. E tem gente que ousa até, acha até bastante. Não é que seja tão ousado assim, mas colocando ali na nona escolha geral, assim, com sinceridade, sem querer, enfim, sem querer ser vacilão nem nada, mas que ele pode ser um receiver que caia na board, né? Que possa ter esse susto para nós ver ele caindo algumas posições aí no próximo draft. Enfim, mas passando aqui para o próximo, né? O gancho é bem propício, né? Continuando falando nesse esquema aí de Alabama, vamos com o Jalen Weddle, né? Weddle, de Alabama também, e que em 2020, com 28 recepções para 591 jardas, a gente percebe que lá não foi aquela produção também absurda, como a do Devonta Smith, mas ele tem algo. Também sofreu lesão, mas ele tem uma das coisas que são mais fortes nele é a questão de ser repentino, né? Isso é muito importante para recebedor, de ter movimentos rápidos, de ter movimentos precisos, embora ele também não seja lá um cara que se destaque pelo tamanho que tem. E isso é interessante de pensar, né? Como que a Alabama conseguiu fazer esses dois caras produzirem bastante dentro do seu esquema, mesmo que fisicamente eles estejam abaixo dos padrões da NFL, seja em tamanho, né, altura, envergadura, como força física, mas que dentro de um esquema eles foram muito, muito, muito produtivos. E ele também joga muito bem nos times especiais, né, nos special teams, o que às vezes é uma saída para jogadores recém-draftados, né, eles são muito utilizados nessas funções, dependendo do time onde eles estão, obviamente, mas são bastante utilizados. Ele foi o Player of the Year de Special Teams da conferência SEC, da SEC Conference, em 2019. Então mostra que ele também tem essa capacidade como um retornador. Além disso, é um cara da big play, né? O cara das big plays. Ele teve
4 recepções para mais de 75 jardas na carreira, né, no college. Então, espaça muito bem o campo, é muito rápido, como o Jonas já falou, e isso possibilita com que, às vezes, uma jogada dele, uma recepção dele, mude o jogo, né, que tire o time do buraco e coloque já numa end zone, ou enfim, já coloque em posição muito fácil de pontuar. É basicamente isso. Antes de falar sobre o Riddle, eu acho a estatística mais interessante, né, o número mais perdão, assustador para se trazer, é que a Alabama simplesmente teve 4 recebedores de primeira escolha, já cravando que os dois vão sair, né? Tanto o Riddle quanto o Smith na primeira rodada. 4 recebedores de primeira rodada em 2 anos. Porque no último draft, caso não se lembre, teve o Jerry Jeudy e também o Henry Huggs saindo na primeira rodada. Inclusive foram os 2 primeiros recebedores a saírem no último draft. E agora então tem mais esses 2. Como o Alabama consegue produzir prospectos de alto nível, né? De alta qualidade. E o Jalen Riddle é mais um desses caras. Claro que os números dele talvez são um pouco mais a menos por conta de dividir muito o espaço com esses jogadores que a gente já citou. Teve a lesão dele, ele começou a temporada até melhor do que o próprio Devonta Smith, mas ele teve a lesão no tornozelo que acabou comprometendo ele. Ele teve só os 6 primeiros jogos e aí voltou para a final do college bem baleado. E com isso o Devonta Smith aproveitou para fazer estatística e se tornar o MVP da temporada. Mas falando sobre ele, o cara talvez o mais rápido da classe, ele é muito veloz, tem uma aceleração imediata após a linha de scrimmage, e quando ele embalou é difícil parar. Além disso também, ele consegue fazer cortes, né, no caso, mudar de direção durante a rota muito facilmente, deixando o adversário perdido na marcação. Ele consegue dar várias fintas, trazendo assim para o futebol no adversário com facilidade. Ele aumenta a intensidade também durante a corrida, às vezes acelerando do nada, assim, realmente. E como já comentado, é uma arma para big plays, um cara que vai, querendo ou não, espaçar o campo. Ele é muito usado em passes de profundidade, o que vai ser mais uma ameaça para muitas equipes da NFL que buscam um cara para justamente aumentar, né, para ser uma referência a mais em big plays, para dar mais uma opção para o seu quarterback. E eu acho que o Jalen Riddle é um cara muito bom, quase completo também. Falta um pouquinho essa questão de tamanho, que ele não é tão grande assim para ser wide receiver, como alguns exemplos que a gente tem na NFL, mas mesmo assim ele sai muito bem, fazendo boas recepções, ganhando espaço na velocidade e na técnica que ele tem. E o problema talvez seja também a lesão que ele sofreu, né, uma lesão no tornozelo relativamente grave no ano passado, que pode deixar um pouco algumas sequelas ainda para a NFL. Veremos como ele vai lidar com isso, mas por enquanto nada de tão grave. Esperamos que não seja nada e ele possa se dar bem na NFL. É isso, né? Só para complementar, né? Por via de curiosidade, né? A Alabama também produziu o Julio Jones, o Calvin Ridley, o Amari Cooper. Então, os caras realmente sabem colocar recebedores bons na NFL. Agora é interessante que eu falei dos bons, mas eu queria tentar dar uma traqueada naqueles que também não foram tão bons assim, mas essa informação eu não tenho. Foi mal, fica para a próxima. E para fechar aqui a nossa classe de recebedores, aquele que, teoricamente, é unanimidade, que é o Ja'Marr Chase, né, da LSU, que foi também um cara extremamente importante, aí sim, né, sem medo de ser feliz, que eu cometi uma gafe no episódio passado, né, mas ele foi muito importante, sim, naquele título da LSU, com o Joe Burrow, e é até uma das coisas que tem o maior burburinho, né, que talvez exista essa vontade e até um compromisso dos Bengals em escolherem o Ja'Marr Chase para voltar a fazer dupla com o Joe Burrow. Mas talvez isso não venha ao caso. Eu acho que o Bengals tem umas necessidades um pouco mais urgentes que recebedores. Mas vamos falar então aqui do Ja'Marr Chase. Ele, em 2019, que foi tipo assim, a temporada mesmo da vida dele, ele não tem uma carreira tão grande assim no college, ele cumpriu os 3 anos necessários, né, para poder se candidatar ao draft, 3 anos ali saídos do high school. Em 2018, ok, né, teve apenas 7 jogos como starter de 13. Em 2019 ele fez todos os 14 jogos, e aí sim ele foi, por unanimidade, o All-American, né, o time ali dos melhores também do ano, e batendo vários recordes dentro da SEC.
Então, e aí em 2020 ele optou por ficar fora da temporada agosto é bom, né? Em agosto, no dia 30 de agosto de 2020. Mas tá lá, Ja'Marr Chase, LSU, chega com todo o hype. O que esperar deste menino? Realmente, ainda daqueles jogadores que ajudou o Joe Burrow a ser a escolha número 1 do último draft, e, enfim, junto com o Justin Jefferson, né, que hoje joga em Minnesota e vai muito bem, por sinal, né, um dos destaques entre os novatos da última temporada. Mas o Ja'Marr Chase, então, tem isso, né, ele fez um 2019 muito bom, e 2020 optou por não correr o risco de não ir tão bem assim e ter a imagem manchada, né, digamos assim. Então ele fez uma escolha mais conservadora, tá no direito dele, e deu certo. Estamos aí falando dele como o principal recebedor da classe. Muitas recepções e boas recepções contestadas, né, com adversário na cola, com um passe que não saiu tão perfeito. Então, um cara que conserta jogadas, o que é importante também. Não depender que o quarterback dê os jogos nas mãos. Ele às vezes consegue consertar alguma bobagem, algum lançamento não tão bom assim. Outra estatística interessante que mostra um pouco também de como ele conserta e também às vezes leva o time à vitória mesmo, com recepções muito importantes, é que 85% das recepções dele na faculdade resultaram ou em force down, ou seja, em avançar para a próxima jogada, ou em touchdown, né, em pontuações. Então, é muito importante o cara que assume a responsabilidade e é acionado nos momentos de responsabilidade e dá conta do recado com essas boas recepções e com essas recepções importantes, mesmo que às vezes não esteja na melhor situação possível, digamos assim. É uma estatística assustadora. 85% das suas recepções foram então para first down, para touchdown, algo assim difícil de se ver, acho que até irreal de se ver na NFL. Ele era a bola de segurança do Joe Burrow, o principal recebedor em LSU em 2019, e assim, a opção dele por não jogar em 2020, eu classifico como inteligente, acertadíssima, porque não teria como melhorar a graduação dele, digamos assim, porque o time foi totalmente desmanchado, não sobrou quase ninguém naquele time campeão de LSU, e não teria mais como melhorar. E não digo só a questão estatística, mas como amostragem mesmo, porque ele se mostrou muito dominante. Não é só as estatísticas dele que foram muito boas, mas ele é um cara, assim, realmente muito dominante, como eu já disse, para ficar repetitivo, mas espetacular em bolas contestadas. Eu até brinco que ele não consegue fazer recepções fáceis, ele tem que se tornar um negócio difícil para poder fazer recepção. Mas é realmente isso. Ele é um cara muito explosivo também, veloz, tem rotas polidas, não tem esse problema também. Um cara que combina muito a questão de habilidade vertical, ou seja, em saltar, ele consegue saltar bem e posicionar o corpo dele no ar sobre o marcador para chegar na bola. Tem bons instintos e reflexos também bem apurados, o que acaba tornando ele o melhor recebedor dessa classe. Então, por ser um cara assim, ágil, muito atlético, instintivo, e consegue fazer recepções difíceis, o que acaba pesando para a maioria dos recebedores. Por isso, então, dele ser o melhor nome da classe. Inclusive, ele instituiu vários recordes, né? Recordes de jardas e de touchdowns marcados em 2019, que foram quebrados pelo Devonta Smith na última temporada. Durou apenas uma temporada, mas mesmo assim, um cara histórico. A questão dele, talvez, que pode ser um sinal de alerta. A envergadura dele também não é a ideal, mas a gente falou, todos os wide receivers teriam algum problema físico, né? Não tem o tamanho ideal para isso, mas não que seja algo de grande impacto na nota dele. E a questão de ser apenas uma temporada em alto nível, será que foi um pouco jogada de sorte por ter um baita time auxiliando ele, ou se ele é realmente capaz de produzir em alto nível dessa forma em outras temporadas agora na NFL também, no time que ele vai chegar. Mas quando a gente vê que os pontos fracos, né, são esses, aí a gente vê a qualidade do jogador, porque realmente o Ja'Marr Chase é espetacular, tiro meu chapéu para ele. É isso, né? Só para você talvez tentar. Eu lembro na semana passada eu tinha pensado em talvez descrever melhor, principalmente para quem está ouvindo, né? A gente e que não faz ideia de como seja. O Ja'Marr Chase ele tem 1,83,
94 quilos, é bastante atlético. O cara é de março de 2000, também é muito novo, então também tem esse teto para... Mais novo que a gente, mano. Exato, ele tem esse teto para melhorar muito. E a gente percebe que, tipo, recebedor, quando ele é colocado num esquema que favorece ele pra caramba, poxa, ele não, o tamanho às vezes até é o de menos. Quer exemplo disso? Aqui a gente não vai, eu acho que a gente não vai ter rapidinhas aqui nesse episódio, porque tem muita coisa para se dizer. Mas, por exemplo, o Julian Edelman, né, que acabou de se aposentar. Cara, ele tinha 1,78. Tipo, é muito baixo, realmente muito baixo. E olha o impacto que ele teve com a velocidade dele, com a precisão dele, com a inteligência no meio do trânsito, né, quando o campo está embolado, para receber todas as bolas do Tom Brady. Então, assim, não ache que só pelo tamanho o cara ele pode ter alguns... possa ser ruim só por causa do tamanho, só por causa do porte físico. Quando ele é bem encaixado, o cara ele pode realmente brilhar, né? E a pergunta que eu faço, só para a gente passar para o nosso merchan e depois voltar com os tight ends e finalizando com os running backs, vocês acham que a quinta escolha do Bengals vai ser endereçada realmente para ele ou os Bengals deveriam ir atrás de outro calouro? Vão fazer a vontade do Joe Burrow? O que vocês acham? Acho que os Bengals escolhem o Ja'Marr Chase na 5. Não faria isso se fosse eu o GM, mas acho que vai acontecer. Claro que é compreensível, né? Porque a química entre o Burrow e ele eram muito boas lá em LSU, então faz sentido trazer o cara que era a principal arma, como disse, a bola de segurança do Burrow, porque já tem aquela química, sabe que não é 100% garantido, mas 90% de chance que vai dar certo. Mas eu acho que seria mais inteligente por parte de Cincinnati buscar um L, porque a proteção do Burrow é bem precária, pode deixar a desejar na próxima temporada, assim como foi em 2020, então eu buscaria algum L, possivelmente a melhor opção que seria o Sewell, que é o melhor jogador de linha ofensiva da classe, mas eu acho que os Bengals vão sim de Ja'Marr Chase. Muito bem. Concorda, discorda, Juan? Não, eu concordo. Acho que a proteção do Burrow é mais importante nesse momento, mas seria legal. E às vezes acontece, né? Não é tão comum assim na NFL, do quarterback pedir alguma coisa. Ah, então, tem meu amigo Sim, ali, com pá, o cara certeza. que eu conheço. Isso às Uhum. vezes acontece. Por exemplo, a gente vai falar depois dos running backs, mas do ano passado, o Mahomes pediu pros Chiefs draftarem o Hiller, né? E eles acabaram draftando e deu certo. Então, às vezes acontece e o time acata. Show de bola, bem pontuado aí pelo Juan. Bom, agora rapidão para o nosso momento merchan. Respira aí todo mundo, se preparem, caros ouvintes e vocês espectadores, porque aí vai. Primeiro de tudo, vai lá no nosso site, né? O tocoiteco.com tá recheado aí de textos. Essa semana saiu uma penca de textos e vai sair mais uma penca de texto até o draft. Tem ali o Jonathan trazendo os principais nomes da classe dos cornerbacks. O Juan sempre pontual a cada 15 dias, né, fazendo o ranking da NBA. Se você se interessa também por basquete, confere lá. Se você não se interessa por NBA, a tua chance é essa de se interessar. Vai lá, porque tá tudo bem explicadinho. E fiz também lá um texto falando das primeiras impressões sobre a divisão da IFC Norte, né, algumas necessidades no draft também, a divisão dos Browns, dos Steelers, enfim. Confere lá que tá muito show. Temos o nosso Participe do Podcast, uma aba lá no site que você pode mandar uma mensagem pra gente e a gente lê aqui. Dito isso, você também pode mandar mensagem e nos seguir no Twitter e no Instagram, @tocoiteco, em ambos, e no Facebook, facebook.com/tocoiteco. A nossa newsletter tá assim mais viva do que nunca, completou um aninho também, tocoiteco.substack.com. Ela é gratuita e tá voando baixo. Se inscreve lá. E você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, na Amazon Music, onde você quiser. E se você está pelo YouTube, se inscreve aí, dá o seu like, ative as notificações, porque é isso. Toda semana estamos aqui de novo para vocês. Agora, respirando, vamos para os tight ends. Aqui os tight ends, tá, gente? É que tem um cara que se destaca muito, então a gente vai ser um pouquinho mais rápido. Vamos falar dos 3 principais, mas também para não passar batido, eu queria dar um destaque para o Hunter Long, né, do Boston College, que teoricamente é o 5º melhor tight end aí da classe, e também para o Tommy Tremble, mais conhecido como, né, o Thomas Tommy Tremble completo, de Notre Dame, e eles estão ali, né? Estão ali no páreo e tal, mas
Quando a gente chega no terceiro, e vamos começar aí com o terceiro, o Brevin Jordan, da Universidade de Miami, ele foi um tight end bastante regular. O que eu digo assim, bastante regular, né? Tanto em 2018, como em 2019, como em 2020, ele, nos jogos que ele estava apto a começar, ele começou, jogou, fez ali recepções, não tantas recepções assim, para ser bem sincero, né? Não é como se tivessem feito e conseguido tantas jardas assim em 3 anos lá em Miami, mas mesmo assim ele teve vários reconhecimentos, como o Second Team All da ACC, o First Team All da ACC no ano seguinte, em 2018, e depois, em 2020, voltou para o Second Team All ACC, né, da conferência do Atlântico, né, agora me fugiu. Eu acho que o Jonathan que manja mais. Mas enfim, o que dizer a respeito do Brevin Jordan? Ele é Isso, um tight end. É do Atlantic Atlântico? Coast. Perfeito. É isso. E o Jordan, então, né, da Universidade de Miami, então, é um jogador rápido, né, ele é um tight end rápido, que consegue acelerar muito rapidamente após a recepção, porém ele tem algumas questões com receber. O que a gente está elogiando fugiu o nome, do Jamar. Chase. Isso, Jamar Chase, olha só. Tô com anemia. Anemia não, nossa senhora. Meu Deus, o cara tá muito louco. Eu acho que é lerdeza. Amnésia. Cara, eu queria só avisar que não é nem meia-noite, então não tem nem a desculpa do horário, tá? É 11 horas da noite agora. É o então Grêmio. É só. Não vamos falar sobre isso. Então, ele tem essas questões que a gente falou do Chase, né? De receber bolas difíceis e às vezes consertar o ataque. Não é essa a principal qualidade do Jordan. Ele tem várias dificuldades, inclusive com bolas divididas ou uma recepção um pouco mais complicada, que está às vezes mais para o defensor ou um pouco mais longe do corpo dele. Então ele não é exatamente um cara que vai ajudar o ataque nesse sentido. Mas, por outro lado, tem essa questão da velocidade. Às vezes ele consegue produzir bastante após a recepção, então o problema dele é receber, mas no momento que ele recebe, normalmente ele consegue produzir interessantemente. Ele liderou todos os tight ends, né, do college em jardas após a recepção, com 365 jardas, mostrando sua qualidade. Além disso, ele é um cara que produziu em vários tipos de alinhamento, né, com o tight end, ou seja, um cara bem móvel, bem flexível no esquema ofensivo, seja lendo pelo slot, que está mais por fora, né, no sistema de ataque. É um cara que é veloz, principalmente isso, né, um cara com velocidade, que vai muito bem depois que faz a recepção. E uma estatística também muito interessante é que ele foi alvo 13 vezes em momentos decisivos, né, aqueles momentos que vale alguma coisa realmente na partida, e ele conseguiu fazer 10 recepções, sendo que 9 dessas então ou foram para first down ou para touchdown. Em outras palavras, ele cresce em momentos decisivos. Não foi tão bem assim lá em Miami, mas teve algumas estatísticas interessantes, já como o Jonas já passou algumas das suas honras lá jogando pelos Hurricanes, mas o que fica um lado negativo dele talvez seja justamente a questão de ele não ser um grande bloqueador. Muitos times buscam um tight end que sabe bloquear, além de receber, e ele deixa a desejar bastante nessa característica, e também por lesões, né? Ele tem uma lesão no ombro em 2020 e outra lesão no tornozelo esquerdo em 2019, então por ter algum histórico de lesões já, o Brevin Jordan não é um cara tão badalado assim. Muito bem, então passando aqui para o nosso segundo, né, ele tá falando mais rapidinho, num top 3, o Pat Freiermuth, ou Muth, ele que veio lá do Penn State, né, um calouro da universidade lá da Pensilvânia, e, poxa, em 2020, 23 recepções para 310 jardas, né, ele também tem, ele teve um touchdown em 4 jogos, né, depois, não é como se tivesse feito uau, né, mas ele perdeu também jogos por lesão. Só que a grande questão é que quando ele estava em campo, ele estava produzindo muito bem. E um tight end, ele precisa ter tamanho, ele precisa ser tão atlético quanto um recebedor, né, uma skill position, como a gente
costumeiramente chama, de habilidade, sem podendo ainda ter a capacidade de bloquear. E isso é uma das coisas que ele falha um pouco, mas principalmente por conta da juventude, né? Precisa ainda ter mais força em bloqueio, precisa ter um pouco mais de calma, mas de modo geral, dentro dessa classe dos Tyrands, ele está bem conceituado e ali é o segundo nos boards. E ele tem um aspecto interessante também, que foge um pouco dessa questão técnica, que é a mentalidade, né? Um cara que no segundo ano já foi eleito capitão da equipe, uma boa ética de trabalho, né? Que é muito importante, e centrado. Apesar da juventude, às vezes acontece muito dos jogadores jovens serem um pouco mais desconcentrados, um pouco mais dispersos e cometem alguns erros infantis, tanto dentro como fora de campo. Ele parece ser um pouco mais centrado e parece ser bem maduro nesse ponto de mental. Consegue também proteger bem a bola, né? Tem poucos drops, o que significa também que tem boas mãos, então recebe bem, não tem muito problema nas recepções. A questão dele é justamente o que o Jonas falou da questão física, né? Mais físico de não ser exatamente, não conseguir, pelo menos de imediato, contribuir no bloqueio, né? Na proteção, onde precisa de mais força física mesmo. A classe de Tyrands, assim como foi em 2020, não tem lá tanto talento assim. Esse ano, a gente tem um jogador que se destaca, mas a classe em si não é profunda, não tem tanta variedade, tanto talento. Mas eu diria até que o framework talvez seja melhor que qualquer outro Tyrant que saiu em 2020, né? Se não me engano, o primeiro selecionado foi o Cole Kmet, pelo Chicago Bears. Eu acho que o framework talvez seja até melhor do que ele na classe passada. Mas só para fechar então, quanto a ele, é um cara com tamanho ok, não é tão prejudicial assim. Ele vende rotas muito bem, né, para os adversários. Tem um bom raio de captura, consegue fazer recepções que vão longe do corpo dele. Dropa poucos passes, como já foi dito, tem apenas 3 drops em 99 alvos nas últimas 2 temporadas. E, além disso, é um cara que quebra bastante tackles também, porque consegue se desvencilhar do marcador, porém, tem a questão de não saber bloquear e também de não ser tão explosivo. Ele não é um cara que vai ganhar muitas jardas depois da recepção, como foi o caso do Jordan. Então é meio que o contrário dele nesse caso, mas mesmo assim é um jogador interessante que deve sair aí na segunda rodada ainda, talvez caindo para a terceira, mas eu imagino que ele sai no meio da segunda rodada. E aí, para finalizar, tem o único, né, colocado por todos como uma escolha necessária na primeira rodada, uma escolha plausível de primeira rodada, que é o Kyle Pitts. E é muito interessante, né, porque a gente pega um cara que tem o atleticismo dele, é uma das melhores qualidades dele, o tamanho que o cara tem, né, 1,98, cara, quase 2 metros, 110 quilos. E aí você olha para ele, não é como se ele fosse fortão, né? E é isso que faz ele ser rápido, ser um cara que se assemelha nesse sentido em habilidade com os recebedores, mas talvez possa ser aí uma das necessidades de ser melhorado é justamente ter mais força para melhorar o bloqueio, embora não estou falando que ele seja ruim no bloqueio, mas ter mais peso, ter mais força, mais músculo, né? É essencial também para os Tyrands. Mas, de modo geral, a ESPN americana é legal o termo que eles colocaram, né? Que é o calouro, é o Tyrande unicórnio nessa classe. E o unicórnio, porque é isso que assim, chama muita atenção, né? Diante deste mais do mesmo, que é o restante da classe, e que é normalmente as classes de Tyrands, né? E quando tem algum que se destaca, normalmente é um que se destaca mesmo, né? E ele é um que chega para ser talvez o Tyrande da equipe que precisa, né? Para ser o Tyrande 1, para ser tão talentoso como Kelsey ou Kieron, né? Bem ousado. Mas deixa aí com vocês falarem um pouquinho também. Chama atenção, porque ele é muito alto, quer dizer, tem uma altura boa, né? 1,98. É muito pesado, ele tem um peso muito. Chama muita atenção. Peso muito pesado é meio redundante. Mas que chama atenção, né? Os 110 quilos. Mas mesmo assim ele consegue ser muito móvel, né? Ele consegue. Ele executa muito bem as rodas, consegue fugir muito
bem dos linebackers, dos defensores, o que é um ponto positivo. Inclusive, fazendo uma comparação com outras modalidades, ontem a gente gravou o episódio sobre o Zion Williamson na NBA, que também é desses caras que ele é muito pesado, não é tão alto assim, mas ele consegue usar a favor dele a ponto de parecer leve e conseguir escapar dos defensores por conta da mobilidade que ele tem. Então, eu vejo o Pitts nesse sentido também, um cara que consegue, se ele conseguir se desenvolver mais com mais força, né, criar uma musculatura mais robusta, ele pode usar inclusive essa musculatura aliada à sua velocidade, à sua finta, né, a capacidade de mudança de direção, para daí ser realmente um cara praticamente imparável, que vai quebrar muitos tackles, como a gente vê o Kittle, por exemplo, né? Tem vários highlights do Kittle quebrando tackles e mesmo assim indo avançando com a bola. O Kyle Pitts é realmente um oásis no meio dessa classe, é um cara com muita qualidade, falando assim de prospecto em si, na parte tanto física, atlética, quanto também tecnicamente, ele é sem dúvida nenhuma um prospecto top 5 desse draft. Talvez ele saia um pouco abaixo, né, fora do top 5, por questões de necessidade das equipes, mas como prospecto, ele é talvez até top 3, porque ele é muito dominante. É um cara que, como você disse, é bem atlético, ele tem explosão também, tem velocidade, ele tem um bom timing de jogo, né, para agarrar a bola, mãos firmes, ele executa muito bem as rotas, ele consegue se separar do marcador usando os braços, a força, ou então a própria velocidade, e aí tá a dificuldade de marcar ele no próprio college. Por quê? Porque geralmente sobra para o linebacker marcar, né, o tight end, ou então um safety mais avançado. A questão é que ele é muito mais rápido que um linebacker, então ele sempre acabava escapando. Se você colocar um corner, né, jogando no slot, ok, tem mais velocidade, só que ele também é físico, ele também é muito mais forte, pesado do que um corner. Então também não tem como marcar ele. Não tinha um jogador exato para marcar ele, então os adversários ficavam nessa, de quem que vai nele, como é que faz, aí dobrava a marcação, e mesmo assim ele teve boa produção, um grande destaque lá de Flórida, um baita prospecto. Flórida não é tão tradicional assim, ofensivamente falando, em produzir prospectos, mas o Kyle Pitts, assim como o Tony, que a gente falou, né, o primeiro wide receiver, foram muito bem na última temporada, e o Kyle Pitts é um cara que eu imagino que vai chegar na NFL tendo impacto imediato para ser o titular na sua equipe, e eu acho sim que ele pode chegar no nível dos tight ends mais tops. Muita gente compara ele com o Darren Waller, dos Raiders, mas também eu vejo ele sim jogando no estilo do Kelce, sendo um cara muito dominante, que vai ser o principal recebedor da equipe. Não é só o tight end, não, ele vai ter um destaque até maior do que os próprios recebedores, os wide receivers, porque ele tem essa capacidade, é um cara muito completo. O único ponto talvez seja justamente, não é um bloqueador, assim como todos os tight ends que a gente falou, né, você pode perceber que nenhum deles é um grande bloqueador. Mas, num todo, assim, o Kyle Pitts é sensacional. É top 10 fácil. É isso, né? E o legal é que a gente olha também pro Travis Kelce, a gente fala, nossa, não é um exemplo de cara que é muita força, mas é um cara muito técnico, né? Que ele consegue usar do corpo dele. Você olha, nossa, não tem muito músculo, mas ele consegue usar em força mesmo, não necessariamente em músculo. Ele se coloca muito bem. Buenas, fechamos aqui os Tyrands, e agora estamos quase chegando já a 1 hora, e foi até providencial, né? A gente se empolgou um pouquinho lá na primeira parte falando dos receivers, porque eu acho que precisava. Aqui nos recebedores, uma menção honrosa, e eu deixo para o Jonathan se ele quiser fazer uma consideração rápida, a respeito do Michael Carter, de North Carolina, e do Kenneth Gainwell, que consensualmente são ali top 4 e top 5 dessa classe de running backs. Alguma consideração rápida deles dois? São nomes interessantes também, que não vão ser tão alto assim na board. Imagino que os dois saíram lá pela terceira rodada, talvez forçando um pouquinho o final da segunda rodada. Mas é interessante a gente falar sobre o Michael Carter, que, assim como o prospecto número 3, né, o Javonte Williams, que a gente vai comentar logo a seguir, os dois vêm de North Carolina. Então os dois jogaram juntos e foram muito bem. É difícil a gente ver uma dupla de running backs tendo esse destaque. Quebraram vários recordes, várias marcas lá em North Carolina. E é engraçado que o Michael Carter ele era o titular no esquema, ele teve que iniciar as partidas e ficou abaixo na avaliação. Teve estatísticas piores e até em desenvolvimento como um todo, abaixo do próprio Williams, que a gente vai falar, muito por conta de ser reserva, de ter menos carregadas e ter números melhores, né? Ter superado o próprio Michael Carter, que não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário, é um cara com muita aceleração, é muito físico, muito imponente. Talvez fique um pouco
atrás na questão de jardas após contato, né? Quando ele é bem tacleado, ele não consegue mais avançar. Também com o bloqueador, né? O running back também precisa bloquear, às vezes fica um pouquinho a desejar. Mas como um todo, o Michael Carter é um prospecto bem interessante. Ele teve corridas bastante efetivas, se não me engano foram 29 corridas para mais de 15 jardas. É um nome interessante que deve ficar de olho, porque muito time precisa de running back, e a gente falou que running back bom se acha lá na terceira, na quarta rodada, tranquilamente. Buenas. Agora, como o JJ, vamos pegar o gancho que o Jonathan falou, vamos de Javonte Williams, né, de North Carolina, que ele é aquele típico tanquezinho, né, como o Paulo Antunes gosta de dizer nas transmissões, é que é uma toneladinha, né, ele é compacto, um jogador de 1,78, mais 100 quilos, e ele realmente se destacou por essa função, né, de quebrar tackles. Se é quebrar tackles, logicamente, é conseguir jardas depois do contato, né? Quebrou o bloqueador, conseguiu desenvolver a jogada, então já tem essa corrida muito violenta, essa explosão muito, muito interessante, muito atlética mesmo, e que talvez, né, foi aí um das características mais importantes para colocar ele aqui entre os top 3 dos running backs. Desses motorzinhos que correm, mas que às vezes não consegue ler muito bem. Ele tomou algumas decisões bem questionáveis. Daquele típico jogador que se fala muito no futebol, que é ou corre ou pensa. Não dá para correr e pensar ao mesmo tempo. Então, tem isso. Mas brincadeiras à parte, a força física que ele tem, né, toda a estrutura muscular que ele tem, vai fazer com que realmente, às vezes, ele pareça imparável. Ele conseguindo desenvolver essa parte de leitura de jogo, de entendimento de jogo, vai tornar ele um cara muito, muito completo, né? E até eu acho que o controle corporal ajuda nisso também, né? Conseguir virar a curva, né? Que é o termo que se usa, de conseguir ser mais móvel e não apenas correr em linha reta, já vai tornar ele também muito melhor do que já chega como prospecto. Perfeito. O Javonte Williams foi impressionante, né? Ele teve uma média de 7,3 jardas por corrida. A gente sabe que na NFL pelo menos 4 jardas por corrida já é um bom número, então 7 jardas é absurdo. Além disso, também ele teve 19 touchdowns, como já disse, sendo reserva, né? Apenas um jogo como titular lá em North Carolina e teve essas marcas incríveis. Além disso, ele é um corredor muito violento. O que isso quer dizer? Que ele é um cara forte, que ele vai para cima, muitas vezes ele procura o combate, né? O impacto com o adversário e passa por cima. Já como comentado, ele liderou a FBS em tackles quebrados, foram 47, e também em corridas para first down, 72 corridas para primeira descida, números incríveis, um absurdo, né? Ele é comparado com uma bola de boliche em campo, porque é difícil de parar ele geralmente leva o marcador junto, o cara fica pendurado, e além disso ele também ainda tem agilidade, consegue dar alguns cortes bruscos, nem sempre ele vai para cima do marcador, às vezes também ele tenta desviar, é um cara muito bom, e além disso também, o mais importante, não dá para esquecer, o melhor stiff arm da classe, lembrando um pouquinho o Derrick Henry, claro que não no geral, mas o braço dele também é muito forte, ele foi linebacker no high school, o que ajuda um pouco nessa parte aí. A questão, além então da tomada de decisões um pouco questionável às vezes, ele tem algumas dificuldades também em questão de fazer a curva, né, de dar o contorno, às vezes ele não consegue, ele meio que vê o espaço e vai para cima, em vez de tentar buscar um pouquinho, escapar dos bloqueios, e ele teve apenas então 2 jogos como titular em toda a carreira dele. Não sei como é que ele vai lidar com a responsabilidade de ser o running back principal de uma equipe, por isso imagino que ele vai ser selecionado para fazer parte ali de um comboio, né, de running backs, ser a segunda opção já para um cara mais veterano, mas imagino que ele vai ter sim boas chances na NFL. É isso, ele talvez me lembre, né, até como talvez tenha sido usado o A.J. Dillon do Green Bay Packers, nesse sentido de que era também um cara muito bom, né, também muito falado no ano passado, mas também que foi importante em momentos específicos e não foi de maneira alguma o running back principal da equipe, né, mas aí ele está sendo desenvolvido, está sendo maturado, isso é bem importante. Aqui, o segundo, que empolga pra caramba, né? Agora aqui no top 2, o Travis Etienne de Clemson. Assim, o que dizer, né? O cara foi por 3 anos também consecutivos titular na equipe de Clemson, foi um cara de confiança.
várias honrarias também, né, no final das temporadas, várias eleições ali para os times principais de conferência, muito atlético, muito explosivo. Tem algumas deficiências, sim, na hora de proteger o quarterback, em jogadas em que os running backs a gente sabe que eles precisam fingir corrida e proteger o quarterback. Tem, né? Essas são umas coisas que talvez mais preocupem, mas que chama muita atenção, né? Ele é muito produtivo e é muito atlético, então tem tudo para se desenvolver com tranquilidade, eu diria, na NFL. Sim, até foi uma surpresa ele não ter se candidatado para o último draft, né? Até que ele já estaria na classe do ano passado. Também seria um dos principais corredores caso o fizesse na última temporada. Mas ele voltar para Clemson ajudou ele muito a se desenvolver um pouco mais. Né? Ele melhorou, por exemplo, a capacidade de recepção, né? Ele se tornou um jogador mais completo. E hoje em dia a gente vê que é muito importante, né? Esses recebedores que também, esses corredores que também conseguem receber passes, sim, e não apenas esses passes protocolares para ganhar poucas jardas, mas para screen pass, ganhar aqueles que é do lado ali, assim, né? Do lado. Isso, os passes um pouco mais profundos, os passes um pouco mais disruptivos, digamos assim, que o termo que o Jonas gosta de usar. A gente percebe como isso tem ganhado valor nas últimas temporadas da NFL. Então, ele chega mais pronto. Ele até correu um risco de não fazer uma temporada tão boa e cair, mas não foi o caso. Né? Ele também fez 2020 muito consistente, muito bom. E agora ele chega melhor ainda do que ele chegaria no último draft. Eu acho que a opção dele para voltar para Clemson em 2020 foi uma decisão acertada, porque vai ter uma classe mais tranquila, digamos assim, que vai favorecer ele em 2020. A classe de 2019, quer dizer, a classe de 2020 era muito boa, né? Tivemos vários nomes saindo na segunda rodada, além do Clyde Edwards-Helaire, que saiu na primeira. Também teve o D.K. Dobbins, teve o John Smith, Swift, entre outros. Mas agora não é o melhor running back da classe, mas por muito pouco. Eu acho que tem gente que coloca ele como melhor. Está aí na briga com o Najee Harris, bem próximo. Mas quanto ao Travis Etienne, além do que já foi comentado, a velocidade, a explosão dele, eu acho que é importante destacar a durabilidade dele, porque foram 4 anos no college. Poucos jogadores têm essa experiência toda, né? A experiência e a durabilidade dele. Então, 4 temporadas em Clemson e não perdeu nenhum jogo por lesão. Teve alguns probleminhas, mas ele voltou para campo. Então, um cara muito consistente, muito forte, não perdeu nenhuma partida e também é um cara incrível para big plays. Nesse tempo, então, ele teve 22 jogadas para mais de 40 jardas e outras 12 jogadas, então, que passaram 50 jardas, né? 50 ou mais jardas sendo um running back. É um negócio, assim, absurdo, só mostra a qualidade dele. Tanto que ele foi eleito 3 vezes para o time, né, o time principal, né, da ACC, a conferência dele, e também para o All-American, que é o time do college, né, de todas as conferências, 3 vezes eleito, não apenas uma. Fatos incríveis que só aumentam a pompa dele, porém, não é tão veloz assim, é um cara que consegue ser derrubado até com certa facilidade, e às vezes quando chega, tacleiam bem as pernas dele, ele acaba sendo derrubado, e sofreu 8 fumbles, 4 na última temporada, ou seja, ele teve um aumento dos fumbles na última temporada, que pode ser um problema para a NFL. Ele precisa cuidar melhor da bola, que aí sim o Travis Etienne vai ser um dos melhores running backs da liga. E para fechar, é realmente pau a pau, né? Assim, acho que, ao meu ver, tanto o Etienne como o Najee Harris, que o Jonathan já até falou, mais um de Alabama, né? Que coisa maravilhosa que é Alabama. Que talvez ali o que o Najee Harris tenha de melhor, né, dele, assim, que eu vejo um pouquinho, é questão de ser um jogador até mais inteligente, né, um pouco mais paciente, não é que fosse, nossa, tão mais, mas uma maturidade de jogo, uma inteligência de jogo um pouquinho maior. Porque se a gente for pegar depois em quesitos físicos, não é como se tivesse uma coisa tão dispar, né, tão diferente assim. A grande questão também é que o Najee Harris, ele tem mais experiência, não digo só em college, né, assim, porque eles ambos começaram a jogar lá em 2017. Mas o Najee Harris... Menos, na verdade. Tem em menos. experiência, o Etienne Exato. teve muito mais, porque foram 3 temporadas como titular, e mais a primeira que ele teve bastante espaço, enquanto que o Harris, ele foi reserva nas 2 primeiras temporadas, porque tinha um tal de Josh Jacobs,
lá em Alabama, o que acabou tirando um pouco de espaço dele até 2019, e aí só nas últimas 2 temporadas que ele conseguiu se tornar o titular. Exato, e a experiência dele, que eu digo assim, é na idade. Tipo, ele é mais velho, né? Tem 23 anos, enquanto o Etienne tem 22. Não que mude muita coisa, mas isso aí a gente sempre sabe que running back é uma posição muito que leva muita pancada e que precisa mostrar a durabilidade. Né? E o Etienne é um exemplo claríssimo de durabilidade, pelo menos no college, e o Harris ele chega com essa questão intrigante. Ele sofreu alguma lesão acho que no tornozelo, né, na temporada de 2020, mas de modo geral, quando ele jogou, ele se destacou nas mais de 1.000 jardas em 2019 e 2020. Se destacou muito, muito mesmo. Sim, ele até quebrou o recorde do Derrick Henry, né? De jardas corridas. Correu o recorde do. Não, pera, o Harris correu para 3.843, é isso, né? Isso, no total, Isso, assim. isso, no total, claro. Uma temporada seria insano. Mas bateu o recorde do Derrick Henry, que a gente elogia tanto. Não estou dizendo que ele vai ser melhor que o Henry, nada disso. Mas acho que dá uma dimensão com todos E levando em conta que ele não jogou todos os anos, né? Todos os jogos em todos os anos, né? Isso, teve problema com lesão. E o que eu falava do Javonte Williams, antes de uma leitura de jogo tão boa, o Harris é diferente, né? Ele é muito inteligente para correr também. Ele analisa muito bem os espaços, ele consegue entender onde ele pode atacar, ele consegue entender onde não dá para ir. Então, ajuda nesse sentido na leitura de jogo. De novo, elogiando o QI. E também, o que eu já tinha falado do Etienne, nesse ponto eles são até parecidos. Também ele recebe bolas, né? E o Harris também tem a capacidade de receber bolas. O que é interessante e aumenta o leque de possibilidades que ele tem e até torna o prospecto até mais interessante, né, para as equipes que estiverem interessadas. Vou confessar um negócio aqui. Enquanto que eu fazia o roteiro, eu apurava as coisas aqui, né? Fazia o scout dos jogadores. Até então eu preferia o Travis Etienne. Mas fazendo isso aqui, né? Analisando jogadores, eu mudei de opinião e coloquei então o Najee Harris como o melhor da classe, preterindo então o Etienne, porque de fato eu percebi que ele era melhor. Eu até não vou negar que me apaixonei por ele como prospecto. Meu time não precisa tanto assim de running back, mas poderia escolhê-lo, que não ia reclamar numa segunda rodada, porque o cara é realmente muito bom. Lembra um pouquinho assim o Derrick Henry, mas longe de comparações, não é um cara assim tão monstruoso, né, tão grande quanto o Henry, que leva todo mundo, mas em compensação recebe passes, né? O Henry é quase nulo no jogo aéreo, enquanto que o Najee Harris é muito bom, né? Porque ele é um ótimo recebedor, porque ele consegue tem vários conceitos de rota, né? Uma árvore de rotas para o running back até bem desenvolvida, com mãos confiáveis, pouquíssimos drops, né? Poucas bolas escapavam dele. E correndo com a bola, um cara muito atlético, muito instintivo, inteligente também, como já colocado, ele consegue tomar boas decisões. Tem uma velocidade em curta distância, né? Muito boa, né? Para ganhar 5, 10 jardas, ele vai muito bem, ele é rápido, ele consegue desviar dos marcadores. Também tem rapidez lateral, que é algo importante, e também é bom no stiff arm, ou seja, no braço de ferro, para manter o adversário longe dele, né, e manter a bola segura. Então é um cara que está realmente em outro patamar. É um running back muito bom, que imagino que vai chegar para ser titular na NFL, a não ser que alguma franquia acabe selecionando por questões de conforto, mesmo de acabar sobrando e por ser um prospecto muito bom. Mas eu imagino que ele deve ser titular logo de cara, já na primeira temporada na franquia que o draftá-lo. E as estatísticas falam por si, foram ótimos números. Ele também teve o recorde, né, de 30 touchdowns em uma única temporada, em 2020, quebrando o recorde da Southern Conference. 30 touchdowns em uma temporada é um negócio assim bizonho. O único ponto que eu coloco, né, ponto negativo, é que ele não é um cara com tantas jogadas explosivas, como a gente falou do Travis Etienne. Ele teve apenas 2 jogadas com mais de 40 jardas em mais de 600 carregadas, né, corridas lá por Alabama. Apenas 2 passaram de 40 jardas. Esse é meu ponto negativo, né, meu contra, mas no geral, Najee Harris é incrível. Só para fazer então uma comparação, ó, o Najee Harris ele tem 1,88, 104 quilos. A gente tinha falado do Derrick Henry também, por curiosidade, era vindo um prospecto de Alabama.
1,98, né, contra o 188 do Harris, 1,91, foi mal, e 108 quilos. Aí o Jonathan, ele tinha mencionado o Josh Jacobs, né, que era o cara que fardava antes do Harris. O Josh Jacobs, ele também é bem mais compacto, né, é 1,78 e 100 quilos. É uma diferença aí bastante, né, grande na envergadura. E o Najee Harris, ele tem essa importância, mas, claro, se quiser ser comparado com o Derrick Henry, que quiser ser importante como o Derrick Henry nas características dele, tem que sim melhorar essas explosões, essas jogadas fantásticas após a recepção. Isso, né, pode acontecer por conta de um esquema de jogo mesmo que o favoreça. Buenas, a gente chegou, se não me engano, a quase 1h10 já, quem tiver no Spotify, quase 1h10. Aqui no gravação já deu 1h15. Fechamos, né? Acho que se a gente não falou alguma coisa, depois confira o texto, que vai sair texto lá no nosso site. Já passei até aqui Não tô prometendo nada, mas teoricamente é para sair, tá? Então fica ali o suspense. E o Togiteco, vocês querem falar mais alguma coisa? Posso concluir aqui, fazer as... Finalizar? Vou finalizar então. Pode ir. A gente faz as conclusões em texto mesmo. Ótimo, ótimo. Aquilo que a gente esqueceu, ou aquilo que precisa ser mais complementado, tá lá nos textos. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Tocoiteco, e no nosso Facebook, lá.com/Tocoiteco, facebook.com/Tocoiteco. Acompanhe o nosso site, porque vai estar lá esses textos, né? Mas outras classes que você tenha perdido também tá lá, já dos cornerbacks. E assine a nossa newsletter, tocoiteco.substack.com. Ouça o nosso podcast semanal, né, também nosso podcast sobre NBA, que está sensacional dessa semana, realmente especialíssimo, então confere lá. E siga os nossos perfis pessoais, o meu @Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. O seu, Jonathan Mumba? @Jonathan Momba no Instagram e futuramente no Twitter. E já tivemos evolução, já meteu um futuramente ali, que coisa maravilhosa. Você, Juan, manda aí. Meu @Juan Gringues no Twitter e também no Instagram. Um abraço para você que ouve o Toco e Teco da Irlanda, né? A gente tem 4% da nossa audiência, segundo o Anchor, na Irlanda. Então, agora era o momento ideal para colocar aquele vídeo do Anthony Edwards puxando o sotaque irlandês. Verdade, né? É irlandês. Ele fala pro cara assim, eu gostei do seu sotaque. É muito bom aquele vídeo. Cara, realmente dá um abração aí pra... não sei se você é inglês, né? Não deve ser inglês, deve ser algum brasileiro que mora lá, né? Que não faz sentido ficar ouvindo a gente falando em português. Se fosse irlandês, seria muito engraçado. E tem os VPN. É verdade. Ó, a gente vai deixar... E tem os... Assim... pode falar. Fala de novo. Segundo o Anchor, tem gente da Filipinas, da Finlândia, da Guatemala, da Índia, do Porto Rico, de Portugal, do Peru, da Alemanha, do México. Então tem... Acho que a gente está representado em todos os continentes. A Oceania, não. Globalização, né, cara? Isso é maravilhoso. Ó, fica aqui então. A gente vai continuar esse assunto no nosso pós-podcast lá no YouTube. Ou você está assistindo no YouTube, não muda nada. Mas se estiver no Spotify ou só ouvindo, corre lá pro YouTube. Vou finalizar aqui, ó. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau. Agora sim, agora nós aqui no YouTube, cara, realmente impressionante. Eu vi isso hoje, né? Mano, que Irlanda, cara? Eu acho que Irlanda é o quarto país, né? Acho que tá lá o Brasil, os Estados Unidos, terceiro, né? É o Brasil, Estados Unidos. Estados Unidos até que tem uma média boa, né? Acho que não sei se é uns 30%. Cara, gente, se você é dos Estados Unidos aí e tá nos ouvindo nesse momento, manda um salve, por favor. A gente quer te conhecer, porque nos divulgue nos Estados Unidos, que eles vêm assim, tá ligado? Quando vem, a gente se torna uma referência ainda, olha só. Tem tanta gente produzindo conteúdo nos Estados Unidos, eles vão ver justamente a gente. A gente não tem como saber o quanto que eles acompanham, né, se eles ouvem o podcast inteiro, mas é de fato muito curioso isso, que tem pessoas do mundo inteiro, praticamente, né, de todos os continentes quase, ouvindo a gente. A internet é maravilhosa, né, proporciona essas coisas, esse tipo de sensação, mas é isso aí, vamos continuar evoluindo para chegar a outros países. A dominância mundial. Ao domínio, na verdade.
e da Irlanda, 100% da audiência irlandesa, ou pessoas que habitam a Irlanda atualmente, é da região de Lines. Não sei se é uma cidade, se é um Conseguiu, estado, caraca, se tem até é... isso, apareceu, mano. Tem tudo. Não é Se de tu clica no Irlanda. país, tem tudo. Que massa. Depois dá uma olhada, não sei se tá aberto aí, mas Ó, a gente tem que também fazer, a gente tô tem que aberto, fazer tá aberto. os favores da casa, né? Acho que no Brasil, não sei se a gente conseguiu chegar nos todos os estados, né? Eu acho que tinha, Eu vou ver. eu Acho abri que hoje, não, mas eu acho que não não, me mas eu lembro, vou mas ver. tinha já uns vários estados que a gente tava lá. Só que não sei se em todos, né? É engraçado porque é mais fácil chegar em outros países do que em alguns estados do Brasil, né? Ah, isso é fato. Isso é fato. Olha, tem quantos estados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, Ele vai 6, contar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá faltando uns aí, né? Tá faltando Uns Perfeito. uns aí. 10. Uhum. Mas contando no Distrito Federal? Tan, 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 Eu tan. no federal não tem nada. Então é Aqueles 10 estados mais o Distrito Federal, ó. É, o Distrito Federal, Tem é bastante diferente gente dos ainda. 27. exatamente. Depois a gente. Mas Ah, não, pode continuar. a região sul tá completa. Rio Grande do Fechamos a Sul, região sul. Paraná e Vai fechando a região. Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, fechando também. Ó. Boa. Centro-Oeste, Matos Goiás. Grossos. É só Matos Goiás. Grossos. É muito louco. Não estamos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Tá louco, vou ligar pra uns amigos nem meus agora. Não, Faz, tem um faz a parente boa. lá. Faz a boa. Faz a boa aí. Tá ligado? fechado é só o região sul e sudeste. Cara, e eu acho que agora. Tá bom já, não vamos reclamar. Eu acho que a gente bateu o recorde também na nossa gravação no YouTube. 1 hora e 21 minutos, cara. É muito. Ninguém vai ouvir isso, cara. E se você ouviu até agora, Vai ver, vai ver, vamos ver. vai ver. O que a gente faz? Se você ouviu até agora, Sem é... A discurso de palavra ódio. é. Vamos ver, a palavra-chave pode ser St. Patrick's Day. St. Patrick's Day, isso, em homenagem aos nossos amigos irlandeses. Eu ia falar Rapolchukis, né? Mas eu não sei se Rapolchuk é lá da Irlanda necessariamente. Mas São Patrick ou São Patrick's Day. Tá aí. Vou finalizar então aqui, gente. Um abraço para todos vocês, heróis de guerra, que nos acompanharam até aqui. Vocês também, amigos, né? Foi realmente um prazer. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau.